Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do Nono Ano. Eu sou o professor Marlon e é um prazer estar com você. E junto conosco nessa aula está aqui o Paulo. Dê um oi para ele. E vamos na nossa melhor aula, a aula de História, a aula que nós gostamos de aprender. Mas para você aprender muito sobre História, você já sabe, tenha junto lápis, caderno, caneta, anote as informações dessa aula, nós destacamos. Vamos falar sobre um importante período da história do Brasil, um período chave aí para os acontecimentos futuros da nossa história. Portanto, anote as informações para que você possa continuar estudando. Combinado, bebê? E o que nós vamos estudar nessa aula? Nós vamos compreender o fim do governo Juscelino Kubitschek, como se deu, ainda a eleição de 1960, que elegeu Jânio Quadros presidente do Brasil, e o contexto da sua renúncia do cargo de presidente. Sim, Jânio Quadros foi eleito presidente e renunciou à presidência logo no início de seu mandato. Nós vamos entender isso um pouco melhor nessa aula. Mas antes, uma pergunta tranquila para você entrar no clima da nossa aula, relembrar aí um pouquinho dos acontecimentos anteriores a Jânio Quadros na história do Brasil. Você lembra quais foram as principais consequências da política desenvolvimentista feita pelo Juscelino Kubitschek? Que consequências essa política de industrialização trouxe para o Brasil? Lembra algum elemento? Lembrou? Legal? Isso, boa! O crescimento econômico trazido no governo Juscelino Kubitschek criou um clima de otimismo, gerou muitos empregos, porém não beneficiou igualmente todas as regiões do Brasil. Essa industrialização aconteceu principalmente no Sudeste, o centro-sul do país, mais focado nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E isso atraiu migrantes, trabalhadores, tanto do interior, das áreas rurais da região Sudeste, quanto do Nordeste, para essas áreas mais industrializadas do Brasil. As principais consequências, então, dessa industrialização do governo Juscelino Kubitschek. Também, esse incentivo à industrialização, as obras de infraestrutura, os planos de meta, também, e a construção de Brasília, a nova capital federal, também trouxeram muitos empréstimos internacionais, o que trouxe para o Brasil cenários de inflação e aumento da dívida externa. Observe essa imagem feita na campanha presidencial de 1960. Observe bem as pessoas e repare quem é este homem que está segurando uma vassoura. Sim, tem uma vassoura na imagem. O que uma vassoura tem a ver com a política brasileira? Porque na campanha presidencial de 1960, um homem está segurando uma vassoura. A vassoura é ligada a quê? Limpeza? Varrer, limpeza? Estamos entrando na ideia, é mais ou menos por aí. Vamos lá. Jânio Quadros é esse homem que está mais à direita. Ele prometia durante a campanha que, se eleito, iria varrer a corrupção no Brasil. Portanto, ele ia tirar toda a corrupção no Brasil e ele andava com a vassoura aí como seu principal elemento aí que marcava a sua promessa principal. Vassoura, varrer a corrupção. Então ele usava isso para reforçar a ideia de acabar com a corrupção. Então Jânio Quadros se candidatou com este principal objetivo. E foi exatamente nessa sua promessa que a população mais acreditou e o elegeu. Falando em acabar com a corrupção, candidatos políticos aí com propostas salvacionistas, a ideia de acredite em mim que eu salvarei de todos os problemas, que prometeram acabar com a corrupção caso eleitos. Isso foi muito comum durante a história do Brasil no seu período de república. Muito comum. Você conhece casos assim? Tem na sua cidade, na sua região, políticos que prometeram ou se elegeram prometendo acabar com a corrupção ou salvar a sua região, a sua cidade de grandes problemas? Conhece? Aliás, aqui, falando em corrupção, eu trago para você um mapa que está aí na sua tela aí com essas cores mais do amarelo para as cores mais fortes do vermelho, que é o índice de percepção da corrupção no mundo, segundo a Transparência Internacional. Quanto mais escuro, maior é o nível que a população percebe que existe corrupção naquele local. Percebe então que o Brasil está num nível relativamente escuro. Portanto, a população no Brasil percebe, existe corrupção no Brasil. A corrupção é um problema da nossa
realidade, diferente de alguns outros países onde essa percepção de corrupção é menor. A população não consegue perceber a ocorrência de corrupção. As eleições de 1960 foram vencidas por Jânio Quadros. Ele que prometia acabar com a corrupção no Brasil. Ele era um candidato apoiado pela UDN, que fazia forte oposição aí, principalmente aos governos da época de Getúlio Vargas, e ele teve a maior parte dos votos. Para vice-presidente, quem venceu novamente foi o João Goulart, que era do PTB, muito ligado ao PSD. E o João Goulart era adversário político de Jânio Quadros. Como assim? O presidente eleito e o vice, eles eram adversários políticos? Sim, essa eleição foi diferente. A população votava para presidente e votava para o cargo de vice-presidente. E o João Goulart era candidato a vice na chapa de Henrique Lott, e ele era vice-presidente, a população votou nele para vice e o elegeu. E votou para presidente no candidato que era oposição aí à chapa do João Goulart, que era o Jânio Quadros. Portanto, presidente e vice de chapas diferentes eleitos. Um problema político a se resolver. O Jânio Quadros, ele se apresentava como um candidato independente, um candidato fora dessa política tradicional, um candidato que estava acima dos partidos políticos, que os partidos políticos não mandavam no seu modo de agir. Ele iria fazer um governo sem donos. Ele não ia fazer aquela velha tradicional política, um governo sem influências anteriores, um novo jeito de governar. Ele se apresentava como um candidato fora do sistema tradicional político brasileiro. Tinha um discurso moralizador e um discurso anticomunista muito forte. A imagem na sua tela mostra aí a cerimônia de posse aí de Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros, presidente, João Goulart, vice-presidente. Então, a ideia, reforçando o discurso moralizador, uma política diferente da política tradicional brasileira, seria implantada por Jânio Quadros. Atividade para você, eu coloquei a letra aqui do jingle de campanha, a música de campanha de Jânio Quadros à presidência da República. Leia comigo a letra da música. Varre, varre, varre vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. O Jânio Quadros, ele prometia acabar com a corrupção no Brasil em 1960. Qual a sua percepção sobre a corrupção atualmente? Ela é um problema nacional? Você consegue perceber que se há ou não corrupção no país?
Em 1960, na campanha presidencial, Jânio Quadros prometia acabar com a corrupção no Brasil, varrer a corrupção para fora do Brasil, usando como símbolo a vassoura, esse símbolo da limpeza que ele prometia fazer no Brasil. Ele prometia acabar com a corrupção. E qual a sua percepção? Você teve tempo de pensar. Você consegue perceber se existe corrupção na sua cidade, na sua região, no Paraná, no Brasil? Você consegue perceber ou não existe? Qual a sua resposta? É óbvio, isso é uma resposta pessoal, a sua percepção. Mas é importante lembrar que a corrupção pode ser definida como utilização do poder ou a autoridade para conseguir obter vantagens e fazer uso do dinheiro público para seu próprio interesse, para o interesse de um integrante da família ou para um amigo. Portanto, corrupção tem a ver com utilizar o poder ou a autoridade para desviar esta função, para benefício próprio ou de alguém, não para benefício de todos da comunidade. A gente pode pensar em corrupção muito por aí, e aí facilita você refletir um pouco mais sobre a questão da corrupção no Brasil. Voltando a falar do governo Jânio, curto governo Jânio Quadros, quando ele assumiu o governo em 31 de janeiro de 1961, substituindo Juscelino Kubitschek, a inflação e a dívida externa brasileiras estavam altas. Tanto o problema da inflação quanto da dívida externa. O governo Jânio Quadros, então, decidiu restringir, diminuir os gastos públicos, ele congelou os salários dos funcionários públicos, ele restringiu linhas de crédito para os empresários, diminuiu a oferta de dinheiro que os empresários poderiam emprestar em bancos públicos e reduziu importações de trigo e petróleo. Portanto, se ele restringiu importações de trigo e petróleo, o preço tanto do pão quanto dos combustíveis aumentou, impactando diretamente camadas mais populares. Isso afetou muito o início de governo dele logo de cara. Essas medidas, claro, causaram descontentamento da população e a sua aprovação popular não era muito alta. Exatamente por uma política que diminuiu o consumo, diminuiu a produção no país. Algumas medidas, outras tomadas por Jânio Quadros, irritavam a oposição ou ainda causavam polêmicas, como, por exemplo, ele proibiu rinhas de galo no país. Ele proibiu corridas de cavalo durante a semana para que não atrapalhasse os trabalhadores. E ainda, ele proibiu as misses de usarem maiôs cavados, ou esses maiôs cavados também nas praias. Medidas polêmicas que irritavam a população por não impactar diretamente na mudança de vida da população. Houve também padronização dos uniformes dos funcionários públicos. Como mostra a imagem à sua direita de como seria esse uniforme público dos funcionários públicos padronizado para todos os funcionários federais, esse uniforme foi apelidado de pijânio. Então aí uma brincadeira entre pijama e o Jânio Quadros. Este deveria ser um uniforme de todos os funcionários públicos padronizado. Reparou que ele não atacou diretamente os principais problemas do Brasil. Houve a restrição no consumo para baixar a inflação, mas nas outras áreas foram medidas de pouco impacto na sociedade, pouco impacto econômico no país. Questão para você, tendo aí como fundo uma foto muito emblemática do governo Jânio Quadros, essa foto onde ele é flagrado com os pés aí virados em direções diferentes. Para que lado caminhar? Essa foto marca muito a imagem do governo Jânio Quadros. Os eleitores de Jânio Quadros, que esperavam uma mudança política drástica, como ele havia falado, eles foram atendidos? Justifique essa resposta.
Jânio Quadros se elegeu prometendo mudanças drásticas, moralização da política brasileira. Os eleitores que confiaram nessa promessa foram atendidos? Como você percebeu essa política de Jânio Quadros no início de seu governo? Ele se elegeu prometendo varrer a corrupção do Brasil, porém tomou uma série de medidas que não resolveram a situação de crise econômica, medidas ainda que foram mal recebidas, tanto pelas elites, como pela população em geral, quanto pela oposição, quanto pelo Brasil todo. As medidas dele foram mal recebidas por não atacar diretamente os problemas pelos quais o Brasil passava e que mais complicavam a vida da população. No campo da política externa, Jânio Quadros prometia uma política externa independente. Lembre-se, o mundo vivia tempos de Guerra Fria. E o Jânio negou-se a manter um alinhamento com os Estados Unidos que o Brasil tinha e ainda reatou relações comerciais com a União Soviética e com a China, as principais lideranças socialistas aí na Guerra Fria. Então, a ideia era uma política externa independente, nem alinhado com os Estados Unidos, nem alinhado com a União Soviética e a China, mas independente dessa disputa da Guerra Fria. Ele foi contra a invasão dos Estados Unidos a Cuba, no início dos anos 60, declarou apoio às independências dos países africanos, que eram colônias de Portugal, também no início dos anos 60, e condecorou Che Guevara com a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, uma das mais importantes honras militares do Brasil. Ele condecorou Che Guevara que era o líder da Revolução Cubana, lá de 1959. Revolução essa que, em 1961, transformou Cuba num país socialista. E o Jânio Quadros, então, condecorou com uma honra militar Che Guevara, um líder socialista. Isso desagradou muito a área militar do seu governo do Brasil. Os militares, que eram favoráveis aos Estados Unidos, e os civis, liderados por Carlos Lacerda, líder da oposição, passaram a acusar Jânio Quadros de ser um aliado dos comunistas e de pretender instalar uma ditadura comunista no Brasil. E usaram exatamente essa condecoração a Che Guevara para mostrar quais deveriam ser os interesses de Jânio Quadros. Jânio, ele tinha ainda relações muito difíceis com o Congresso Nacional, ele tinha a oposição dos militares, tinha a oposição dos grandes empresários e não agradava às camadas populares da sociedade. Portanto, ele tinha um cenário político muito complicado, o que nos levou à sua renúncia em 25 de agosto de 1961, como nesta carta de renúncia que ele entregou ao Congresso Nacional. Ele esperava, na verdade, segundo historiadores, um apelo popular para que ele permanecesse no governo. Ele esperava que o povo fosse às ruas pedindo que ele ficasse como presidente. Porém, nem o Congresso Nacional pediu a sua permanência, nem a população pediu sua permanência e a sua renúncia foi aceita. Portanto, dias antes de completar 7 meses de governo, Jânio Quadros renunciou à presidência. Questão pra gente. Explique por que a condecoração com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, uma honra militar, ao Che Guevara, por que isso repercutiu negativamente para o governo do Jânio Quadros?
Junto com o Fidel Castro, o Ernesto Che Guevara foi o líder da Revolução Cubana de 1959, que depois transformou o país, Cuba, num país socialista, alinhado com a União Soviética nesse contexto de Guerra Fria. Portanto, dar a mais alta honra militar, a Ordem do Cruzeiro do Sul, a esse líder socialista foi muito mal visto e muito mal recebido pelas lideranças militares do Brasil, que passaram a acusar o Jânio Quadros de ser aliado dos comunistas e até, quem sabe, de tentar impor uma ditadura comunista no Brasil. A imprensa também noticiou esse fato de maneira muito negativa, contribuindo para a diminuição da aprovação popular do governo Jânio Quadros, o que ajudou a chegar até o momento de sua renúncia em agosto de 1961. O que você viu nesta aula de hoje, criança? Você viu o processo eleitoral que deu a vitória em 1960 para Jânio Quadros para o cargo de presidente do Brasil e de João Goulart para o cargo de vice-presidente do Brasil. Jânio Quadros ficou no poder apenas 7 meses e o seu governo foi muito conturbado, com medidas polêmicas, entre elas a condecoração de Ernesto Che Guevara com uma honra militar. Sem apoio político nem popular, Jânio Quadros renunciou em 25 de agosto de 1961, cerca de 7 meses de governo, um curto período de governo para um presidente eleito. É isso, crianças. Vamos ficando por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!